Pequenas curiosidades sobre jogos e videogames antigos. Space War é considerado o primeiro verdadeiro jogo do mundo. A história do jogo começa em 1962. Isso porque estudantes do Instituto Tecnológico de Massachusetts criaram o icônico Space War. A grosso modo, o programa teve a assinatura de Steve Russell e Dan Edwards, Alan Kotok, Peter Sampson e outros. Eles se inspiraram no livro de A.A. Doc Smith. Assim criaram um tipo de batalha naval. O programa foi desenvolvido pela TEC PDP-1, um computador imenso. Obviamente, os criadores jamais imaginariam que seu tipo de jogo se tornaria lucrativo um dia. A ideia dos estudantes era criar algo com uma demonstração. Assim, as regras eram demonstrar as capacidades do computador, ser interessante e interativo todas as vezes que fosse rodado, além de permitir que o usuário se divertisse. Já Computer Space é considerado o primeiro jogo comercial do mundo. É verdade que ele não faz tanto sucesso como Pong. No entanto, é considerado o primeiro jogo de arcade da história. A fundação foi de Nolan Bushnell e Ted Dabney. Curioso é que ele foi apenas uma reinterpretação de um jogo que já existia. Esse lançamento de 1971 não foi o primeiro jogo. Pode-se dizer que foi o primeiro jogo comercial porque foi criado pela Atari, uma empresa especializada. Ele é considerado dessa forma o primeiro fliperama do mundo. Estima-se que tenha sido vendido mais de 1,5 mil unidades. O jogador fica no controle de uma aeronave e precisa eliminar discos voadores controlados pela máquina. Quem não conhece Pong? É o primeiro jogo de arcade que deu dinheiro. Ele é considerado o primeiro jogo em tela lucrativa da história. Assim, é visto como um precursor da indústria de games do mundo, tendo a sua participação na história do videogame. Foi criado por Nolan Bushnell e Ted Dabney. Basicamente, ele era um console ligado a um monitor, sendo movido por moedas. O primeiro Pong que existiu foi instalado em um bar em São Francisco, na Califórnia. E sabe de outra pequena curiosidade? Ele deu origem à Atari, que foi fundada em 1972. Atualmente, Pong é visto como um jogo eletrônico de esporte. Isso porque ele acontece em duas dimensões que estimulam uma espécie de tênis de mesa. O jogador deve mover a sua paleta, a barrinha vertical branca que fica em cada lado da tela, competindo com o computador ou com outro jogador. TV Basketball é o primeiro jogo com sprites de jogadores reais? Em 1974, Mesa Taito criou o que seria o primeiro jogo com a representatividade real de jogadores de basquete. A ideia deu tão certo que, mais tarde, Midway clonaria a sua ideia. Assim, ao invés de barras verticais representadas raquetes, havia atletas na cena. Além dos personagens que eram os bonequinhos, esse jogo também é considerado o primeiro game de basquete do mundo, além de ter sido pioneiro em uso de sprites para gráficos, que é uma técnica bem mais ambiciosa do que a que era usado. Logo, foram 1,4 mil unidades vendidas do mesmo ano, o que torna TV Basketball um sucesso, inclusive na hora de acabar com a dominância de Pong. Assim, o jogo tinha 2 partidas por tempo e com times de 2 jogadores. A ideia era arremessar a bola em uma cesta. Space Invader é o jogo mais popular de arcade. Se você olhar hoje, vai dizer que é um jogo primitivo. No entanto, saiba que ele foi uma revolução na engenharia computacional da época, foi lançado em 1978. Assim, jogadores controlavam um canhão a laser e defendiam seu território. Até hoje é considerado o game arcade mais popular de todos os tempos. 360 mil unidades vendidas em 2 anos, o que gerou um lucro de 2,7 milhões de dólares em apenas 4 anos para os desenvolvedores, ou seja, algo incrível. Aliás, o nome por trás é de Tomohiro Nishikado, isso é, a famosa companhia Taito. Mais tarde, o game foi licenciado pela Midway Games. É um dos primeiros jogos de tiro com gráfico bidimensional, que explica a revolução para a época. Asteroid é o jogo mais vendido pela Atari. Não era de se esperar, no entanto. Asteroid desbancou o Space Invaders em popularidade nos Estados Unidos, se tornando o jogo de arcade mais vendido da Atari de todos os... Assim, chegou a 700 mil unidades vendidas. O lançamento aconteceu em 1979. O objetivo do jogo era o de destruir asteroides sem deixar ser atingido pelos fragmentos. Curioso é que 2 anos mais tarde, a música Hyperspace foi gravada usando efeitos sonoros do jogo. O game foi citado em várias séries de TV, por exemplo, em Todo Mundo Odeia o Chris, quando o personagem queria se tornar o melhor jogador de asteroides. Centopeia é o primeiro jogo popular entre as mulheres.
Você conhece o Centopeia? Ele é um jogo eletrônico feito para arcade. Foi produzido pela Atari. Ele foi criado em 1980 e tinha por trás Donna Bailey. A ideia era simples: matar uma centopeia. Tanto a história por trás dele é interessante. Por isso, como tinha uma mulher por trás da criação, o game também começou a ser praticado por mulheres. Logo, é considerado o primeiro jogo de sucesso entre mulheres. No filme Pixel, o jogo é citado como desafio de fases. Atualmente, existem várias versões do game espalhadas pela internet. Donkey Kong é considerado o jogo culturalmente mais importante. É difícil comprovar qual é o jogo mais importante em termos culturais. No entanto, a partir da inspiração que veio de Popeye, o Marinheiro, ou A Bela e a Fera, ou King Kong, Shigeru Miyamoto acertou ao criar Donkey Kong. E você deve se lembrar dele. O jogo foi visto como o maior lançamento arcade da Nintendo, algo que aconteceu em 1981. Para a época, ele tinha uma jogabilidade incrível, porque foi um jogo de plataforma, talvez o primeiro jogo de plataforma que existiu. As vendas foram tantas que passou de 132 mil e uma quantia de 280 milhões de dólares em um único ano. O jogo teve sequências como Donkey Kong Jr. e Donkey Kong 3. Há ainda versões para Game Boy.